Uhum. Será que a gente pode começar já? Sim, sim. Sim, ok, estou à espera às 16h03. Então, boa tarde a todo mundo, e bem-vindos a mais um seminário, um webinário, aliás, do IESE sobre Cabo Delgado. Então, é o meu prazer introduzir os oradores e moderar a discussão. Então, o tema de hoje é identidades e relações políticas em Cabo Delgado. Então, o nosso orador principal é o Rafael da Conceição. Ele é doutor em Antropologia e Sociologia do Político pela Universidade de Paris 8. Foi professor na UEM, no Departamento de Arqueologia e Antropologia, investigador e diretor de estudos no Ministério da Cultura, e ocupa-se de várias áreas de interesse, identidades, culturas das comunicações, das comunidades costeiras e democracia, e acho que entre as várias publicações, o que é mais próximo ao tema de hoje é o livro que ele publicou em 2006, intitulado Entre o Mar e a Terra, Situações Identitárias no Norte de Moçambique, que é mesmo sobre as comunidades Moani do Norte. Então, o título da intervenção do professor Rafael é Identidades e Relações Políticas em Cabo Delgado. Então, discutindo a apresentação principal é a Isabel Casimiro. Ela tem um doutorado em Sociologia da Universidade de Coimbra, e tem interesses em História e Estudos de Desenvolvimento. É pesquisadora, professora no Centro de Estudos Africanos e, correntemente, é diretora do CODESRIA. Ela tem trabalhado em várias áreas, mas acho que podemos ressaltar questões de gênero, história da luta armada, feminismo, e trabalhos de desenvolvimento. Então, o Rafael, o professor Rafael tem meia hora para a sua apresentação. A Isabel tem 15 minutos para discutir a apresentação, e depois vamos abrir para perguntas de todo mundo. Professor Rafael. Obrigado. Portanto, neste debate, eu gostaria de colocar algumas questões sobre este tema. É o título desta minha apresentação, a questão das identidades e das relações políticas na província de Cabo Delgado. Proponho abordar esta temática na perspectiva socioantropológica no contexto da formação do Estado independente e democrático. O objetivo é o de suscitar um debate mais geral sobre a situação que se vive atualmente na província de Cabo Delgado. Recordo-vos, mas isto é apenas uma evidência, que a província situa-se no extremo norte do país e veremos que este facto é importante por si só. Historicamente, esta região sofreu os efeitos das dinâmicas através de relações antigas que acabaram por marcar as suas configurações sociais. O rio Rovuma serve de fronteira com o norte de Moçambique, sul da Tanzânia, e mais a sul, o rio Luio separa Cabo Delgado da província de Nampula. A oeste fica a província atual de Niassa.
Se a província de Nampula se nos apresenta como sendo mais homogênea do ponto de vista etnolinguístico, o mesmo já não se pode dizer de Cabo Delgado. Aqui encontramos várias línguas, vários grupos étnicos, várias histórias. E, sobretudo, no território de Cabo Delgado, a diversidade é um elemento identitário importante. Por isso me proponho analisar as relações entre eles, os grupos, e entre estes e o Estado contemporâneo. A meu ver, do ponto de vista sociológico, os conceitos de Estado-nação, etnicidade e democracia são fundamentais para compreender alguns aspectos antropológicos e sociológicos específicos a esta região. Vou referir alguns trabalhos de um historiador francês, que é o Michel Cahen. Tenho aqui as referências, se calhar vou apresentar mais tarde. Uma das obras é sobre a etnicidade política, para uma leitura realista da identidade. O outro trata da identidade numa democracia, não é? O título é A Nacionalização do Mundo. A Identidade na Democracia, publicado pela Harmattan. Vou tentar, antes de avançarmos, definir e contextualizar estes conceitos que julgo serem operativos e que ajudam a perceber os conflitos nas para compreendermos os conflitos que existem entre os vários grupos, as relações entre diferentes grupos ali representados na sua relação com o Estado contemporâneo. Na sua análise sobre o Estado moderno, o sociólogo, também etnólogo, antropólogo e cientista político francês Pierre Bourdieu, no seu livro Contra Fogos, lembra-nos que o Estado é uma realidade ambígua. Não podemos contentar-nos com dizer que é um instrumento ao serviço dos dominantes. O Estado não será completamente neutro, completamente independente dos dominantes, mas tem uma autonomia tanto maior quanto mais antigo e forte é. Quantas mais conquistas sociais importantes for registrando nas suas estruturas, etc. Fim da citação. Dado o caráter e a natureza do Estado moçambicano, produto de uma luta de libertação, o caráter revolucionário das primeiras 2 décadas, sua fraqueza estrutural, somos levados a reconhecer os limites da sua atuação em relação com as Acho que ele congelou. Sempre, me parece. Não sei se diz assim em português. Sim. O orador congelado. É isso, orador congelado. Sim. Não sei, vamos aguardar 1 minuto. Se calhar ele vai se desconectar e reconectar. Imagine-se. Yeah. Oh! Sim. Tinha-se congelado. Está em silêncio, professora? Sim. Sim. Dizia eu que este processo, fundamentalmente, dos modos de integração das populações à lógica do Estado. Por isso, ele implica necessariamente o surgimento de novas conflitualidades, contestações, por vezes atitudes anti-Estado, hostilidades, etc. Trata-se aqui
de diferentes tipos de conflitualidades e que se exprimem de maneira diferente. Se não, vejamos. Falemos então das diferentes guerras e das suas consequências sociais, políticas e econômicas. Nos finais do século XIX e nas primeiras 3 décadas do século XX, houveram as chamadas guerras coloniais de ocupação do território. No início dos anos 60, tivemos a Guerra de Libertação Nacional, também com as suas consequências relativamente às clivagens que se foram inscrevendo no tecido social. A partir de 1977, houve a Guerra dos chamados Matsangas, a Guerra da Renamo. Esta, mais difícil de datar o seu final, visto que ainda nos nossos dias se fala de DDR. Complicado. Nos nossos dias ainda, e precisamente em Cabo Delgado, está em curso uma outra guerra. Chamemos-la como quisermos, de inspiração jihadista, insurgência ou terrorismo islâmico, na falta de melhor, de momento. Estas referências às guerras sucessivas conduzem-me a uma interrogação importante. Quais as consequências desta história de guerras sucessivas? Elas são, como é evidente, sociais, políticas e econômicas. Falemos primeiro sobre as de natureza puramente econômica. As guerras afetam sempre as bases econômicas tradicionais das populações, principalmente a agricultura, com a instabilidade devido aos movimentos populacionais que daí resultam. As poucas infraestruturas existentes, sejam elas sociais, comerciais ou administrativas, são assim tornadas inoperantes. Sem a circulação livre, o comércio funciona com deficiências. Interessa-me parar um pouco sobre estes movimentos populacionais resultantes das diferentes guerras, a que passarei a chamar de migrações, sem ter em conta nem fronteiras nem limites administrativos. As migrações traduzem-se sempre em encontros entre grupos de indivíduos com padrões culturais diferentes, que implica a miscigenação em determinado contexto. As migrações representam os encontros entre as culturas, as misturas, as mudanças no patrimônio cultural e genético. Nos tempos mais recentes, as guerras tiveram um impacto no povoamento. Destaco fundamentalmente as migrações do interior para a costa. As atuais dinâmicas na província mostram uma nova tendência. Movimentos de pessoas para a zona norte e, sobretudo, na costa, e o consequente deslocamento das populações locais para outras zonas. Aos produtos de alimentação palmares, aqui e acolá, que existiram outrora, os troféus de guerra, troféus de caça, vieram a acrescentar-se às madeiras, às pedras semi-preciosas e, mais recentemente, a descoberta de hidrocarbonetos. Assim, surgem os assuntos rubis de Montepuez e o gás de palma, cada um com os seus problemas de movimentação das populações, problemas de indemnizações, manifestações populares, o acaparamento das terras dos antepassados por interesses nacionais e estrangeiros, implicando a chegada de indivíduos de outros cantos do país e do mundo em busca de trabalho e outras oportunidades, etc. Faço aqui apenas uma referência à guerra atual. O que eu poderia dizer é apenas que estão em jogo fatores endógenos e muitos interesses externos, insurgência e ingerências. O que eu poderia dizer, mas não seria do que repetir o que tenho lido, o que tenho ouvido, o que me tem sido confiado, ou seja, o que já se sabe por quem lê, ouve e vai ouvindo atentamente.
O que entendo por relações políticas? Eu englobo nesta categoria que é geral a cultura, a identidade de um grupo, a etnicidade, que são esses aspectos que nós vamos tentar isolar durante o nosso debate. A cultura é, em princípio, o conhecimento que é produto de longos processos de adaptação de um determinado grupo ao seu próprio meio natural, ecológico e social. Na perspectiva mais prática, temos que a cultura são os hábitos, costumes, normas sociais, concepções coletivas sobre a vida que regem os comportamentos individuais e coletivos. A etnicidade é um sentimento de pertença a um grupo. É a partilha de elementos da cultura que permite o que podemos chamar de relação primária entre os indivíduos. É certo que todos os modelos teóricos para estudar uma sociedade resultam de processos complexos de apreensão de uma realidade social. É pela observação e análise que chegamos a determinadas conclusões. Mas, ao mesmo tempo, todos os modelos são abstratos. Isto permite agora falar dos grupos representados na província de Cabo Delgado. As relações políticas de que eu falo são aquelas que se estabelecem entre Macuas, Maconde, principalmente, e os habitantes da costa. Trata-se aqui a partir de 3 línguas diferentes. Existem, porém, outras línguas minoritárias circunscritas, bem localizadas. Em traços grosseiros, o Macua e o Maconde são línguas do interior das terras, portanto, do continente. O Kimwane é a língua da costa. Em Palma, fala-se o Macue, a não confundir com Emakua. Estamos em zona mista de Macondes, Macuas e Moanes. Isto presta à confusão, para além das influências do Kiswahili, que devem ser tidas em conta. Porém, hoje na costa, falam-se todas essas línguas e mais outras, incluindo a língua portuguesa, como é óbvio. Em termos de organização social, penso que o modo de organização continua a depender do facto de se tratar de áreas culturais diferentes, no interior do continente e na costa. São o que poderíamos chamar de sociedades linhageiras segmentárias, no primeiro caso, e difusas na costa. Nos dois casos, não existe um poder centralizado. São povos matrilineares, sob o ponto de vista do parentesco, e ao mesmo tempo patrifocais, ou seja, estamos diante de um sistema híbrido. As populações professam as religiões católica e islâmica. Dados estatísticos oficiais mostram que a religião muçulmana é maioritária na província de Cabo Delgado. Em jeito de conclusões preliminares, o campo político é sempre um campo de competições entre vários interesses. Nesta competição, as rivalidades políticas são a melhor expressão desta luta desenfreada para o acesso, por um lado, aos recursos do próprio poder e, por outro, para o controle do Estado e dos recursos naturais. No geral, as guerras são a forma privilegiada para o controle do próprio Estado, o que implica a utilização das suas instituições públicas para o efeito. Neste contexto, o modo de gestão das crises acaba enfraquecendo as bases de subsistência das comunidades locais. Por outro, seria fazer prova de ingenuidade não ter em conta as consequências da guerra no que diz respeito à estrutura populacional. Esta dinâmica coloca o problema da integração e de exclusão de indivíduos. A integração pode ser dificultada não apenas pela etnicidade, mas também por outros fatores, tais como a origem geográfica, a língua falada, a religião, o nível de escolaridade, etc. Ou seja, tudo aquilo que não é partilhado.
Etnicismo ou tribalismo, racismo e nacionalismo são expressões apenas desta realidade diversa e complexa, difícil de aprender. Terminei a apresentação que eu preparei para este seminário. Muito obrigado, Prof. Rafael. Então vamos passar à professora Isabel para os seus comentários. Ok, muito obrigada, Paulo. Obrigada, Ies. Olá, boa tarde. E a todas e a todos. Obrigada, Rafael, pela tua apresentação, pelas questões que tu levantaste. Se nós fôssemos a ver assim muito rapidamente, não é? Dentro das questões levantadas, tu falaste de identidades diversas, de singularidades, de conflitos diversos ao longo de centenas de anos, de um aspecto que eu considero extremamente importante, que é a marginalização das sociedades costeiras. Tudo isto num contexto de construção do Estado-nação e numa situação extremamente complicada que nós vivemos desde há muito tempo. Tu falas nisso desde a independência, mas também já era um processo complicado anteriormente, num contexto de migrações internas, migrações de pessoas que vêm de fora por causa dos recursos. Tu não falaste, mas já há uma questão que eu creio que é importante para nós podermos ver, a questão de Cabo Delgado, que é uma das províncias com piores indicadores socioeconómicos, não é? Se nós formos a ver a informação que nós temos de quase todo o país. Tu falaste das rivalidades políticas no acesso e controle dos vários recursos. Feliz ou infelizmente, a província de Cabo Delgado é uma província que tem imensos recursos, e ontem ou hoje havia uma informação de que teria as maiores quantidades de grafito no mundo. Eu já não sei se acredito nessa questão dos maiores ou menores, não é? Mas é os melhores rubis, as maiores quantidades de grafite. As guerras, nós já falámos das diversas guerras também, não é? E como elas têm sido uma forma privilegiada para o controle do próprio Estado, utilizando as instituições públicas para o efeito, o modo como a gestão das crises tem sido feita e como enfraquece as bases de subsistência das comunidades locais. Portanto, estas foram algumas das questões que tu referiste, são questões que tu já tinhas tratado também no teu livro, não é? Entre a Terra e o Mar, que é com base na tua tese de doutoramento, e que, se nós formos a ver, de formas diversas, também tem sido tratada por outras pessoas, por outros colegas, outros e outras colegas nossas, que há muito tempo que têm pesquisado não apenas Cabo Delgado, mas outras regiões do país, mas nós aqui estamos a falar de Cabo Delgado, e que têm feito referência, de facto, a todas essas conflitualidades, a essas identidades que foram sendo construídas e reconstruídas num processo de negociação por essas diversas identidades, e que nos últimos anos, sobretudo nos últimos 3 anos, não é? Desde que eclodiram os primeiros conflitos no norte de Cabo Delgado, não é? Na costa, têm-nos chamado a atenção porque pioraram a situação de Cabo Delgado. Mas não é que essa situação não viesse de há tempos atrás, porque nós sabemos de pesquisas que foram feitas. Eu posso falar aqui assim das pesquisas da Liazat Bonat, as pesquisas que foram feitas pelo Centro de Estudos Africanos em Cabo Delgado, as pesquisas que foram feitas pelo Cruzeiro do Sul, as pesquisas que foram feitas pelo Centro de Estudos Sociais aqui de Bragança, onde se faz referência a isso. Eu não quero aqui ignorar ninguém, peço desculpa se eu não fiz referência
a muitas das pessoas, mas há imensas pessoas que têm feito pesquisa naquela região, e não só, também em Nampula, e que têm chamado a atenção para toda uma série de questões que estão a acontecer. Então há um aspecto que me parece é que há muito desconhecimento, ou então há pessoas que querem desconhecer todo este processo todos estes processos que estão a acontecer ali. Mas uma questão que eu me pergunto e que eu gostaria de colocar ao Rafael, porque o Rafael tem feito pesquisa ali assim, e também fez pesquisa em Angós, será que Cabo Delgado é de facto singular e tão diverso assim em relação ao resto do país, que nós já sabemos que é um país extremamente diverso, e há regiões do país, ele fala de Nampula, não é? Onde há uma homogeneidade étnica, linguística e cultural, apenas na costa é que se fala-se o coti e falam-se outras línguas de mistura, não é? De Macua com o árabe. Mas será que Cabo Delgado é assim tão singular? Porque uma das questões que tem sido levantada nos debates é que a pobreza não pode explicar a insurgência, ou seja lá o nome, não é? Que tem, porque nós temos a pobreza e temos problemas de governação em muitas outras partes do mundo, não é? Aliás, se nós formos a ver, aconteceram imensas coisas no ano de 2017 que não foram muito referenciadas. Houve convulsões em Nampula, no distrito de Malema, houve convulsões, e é um distrito onde se fala maioritariamente Macua, houve convulsões na Zambésia, houve convulsões também Gaza em Inhambane, não é? Então, estas identidades diversas, estas singularidades, estas marginalidades podem explicar os problemas que nós estamos a viver. O que é que eu gostaria que tu falasses um bocado sobre isso. E eu gostava de falar aqui assim de um livro que parece que nos pode ajudar a compreender alguns dos aspectos que estão a acontecer ali e que paradoxalmente não foi tão publicitado. Esse livro chama-se Corredores Mineiro-Energéticos 2020, vejam lá, é um livro de há tanto tempo, de 2013, Corredores Mineiro-Energéticos, Impactos Marítimos do Afro-Índico, no canal de Moçambique, escrito por José Lopes e que foi editado pelo Centro de Estudos Sociais aqui de Bragança, que aborda estas questões, mas aborda sobretudo essa questão do Índico, esse canal, não é? Esta nossa ligação com o Índico, com o Oriente, todas as riquezas que essa região especial, que o Rafael também fala, não é? Encerram, e todos os conflitos que há ali assim, das diversas nações e das diversas companhias pelo controle, não é? Nós sabemos que não é por acaso que há o tráfico de droga, de madeiras, tu falas nisso, não é? Na apresentação. Então, eu gostava de ouvir a tua opinião sobre isso, não é? Porque nós estamos a falar, e tu falas das singularidades, das identidades, dessas relações políticas em Cabo Delgado, mas essa região, essa província é assim tão singular porque há aspectos semelhantes quando nós vamos a Nampula, não é? Na costa. Porque é que nós encontramos evoluções tão diversas nesses dois contextos que podem parecer mais próximos, não é? Eu gostava de terminar só por lembrar uma questão, quando estávamos a fazer pesquisa em Angós, algumas pessoas ali
não se esqueciam da viagem de Rovuma ao Maputo. Já vou terminar, porque penso que já passei os 15 minutos, ou estou quase a chegar. Alguns dos Nhapacos, portanto, que são descendentes de gente importante, não é? Em Angola, que se recordavam da viagem de Samora Machel de Rovuma ao Maputo, quando ele reuniu, não é, as pessoas no bairro principal e disse: nós ainda não fizemos, ainda não nacionalizamos as casas. Quem é que vos disse que essas casas são, que vocês podem nacionalizar as casas? E alguns se levantaram e disseram: não, estas casas são nossas. Essas casas nós já compramos há muito tempo. E um outro sentimento que e Samora dizia: vocês são descendentes de compradores de escravos, vocês participaram no tráfico de escravos, etc. Uma outra questão que a gente ouvia muito e que eu ouvi quando estava a fazer a pesquisa para o doutoramento é esse sentimento de marginalização, esse sentimento de esquecimento, e que tu abordas nessa tua apresentação. Então, estas eram algumas das questões que eu gostaria de levantar em relação à muito boa apresentação do colega Rafael. Muito obrigada. Muito obrigado, Isabel. Então, acho que vamos dar, se calhar, uma possibilidade ao professor Rafael de responder a Isabel, para depois abrirmos ao debate. Eu também gostava de atirar algumas perguntas ou questões sobre a apresentação, que achei muito interessante, e se calhar como todos nós somos preocupados com o presente, né? A gente lê a história com esse ângulo agora. Então, eu queria perguntar ao professor Rafael umas 2, 3 coisas. A primeira é sobre questões de multilingualismo, né? O Rafael fala desses 3 grupos étnicos, mas tem também o Swahili próprio, que agora emerge como língua franca, né, da insurgência, com ligações possivelmente o Congo Oriental, com a Tanzânia. Então, qual é o e os Macondes falam Swahili, muitos, os jovens falam Swahili através de vídeos. Então, qual é o papel nesse quadro sociolinguístico de Cabo Delgado? Qual é o papel do Swahili hoje e qual é o papel do multilingualismo, né? Eu me recordo ter trabalhado na zona de frição, né, entre cultura Makonde e Moani, na zona de Mbau, de Nakitenge, Nakidunga, que aliás hoje é uma das zonas onde parece estão as bases centrais dos insurgentes. E todo mundo lá falava Makonde e Moani. E as pessoas comunicavam entre eles. Então, qual é o papel disso? Também gostava de perguntar em relação aos problemas de hoje, né? Pronto, a gente sabe que a cultura e a etnicidade, a língua Kimwani e a cultura são ligadas a esse espaço do Oceano Índico, né? Mas, não sei se pode nos dizer algo mais sobre qual é a história dessa ligação e qual é hoje a ligação entre o povo Moani e tudo o que se passa no norte da costa. E por fim, última pergunta que eu tinha, mais concreta mesmo, que me surge também lendo todos os relatos sobre a guerra, né? Se pode dizer algo, isso eu não sei, mas se pode, vamos dizer, subdividir a cultura Moani em áreas e pode nos dizer algo, por exemplo, entre a diferença entre Mocimboa, entre a zona de Palma e entre a zona de Mocojo e Ibo. E eu fiquei bastante surpreendido, por acaso, porque parece que um dos
como se diz, dos sítios, dos corações da insurgência e onde estão as bases, etc., é exatamente a zona de Mucojo e Pangane. Então, por que lá e qual é a relação entre o que se passa lá e o que se passa em Palma? Essas são as minhas perguntas assim, que me surgem do presente. Então, vamos deixar o professor Rafael responder e depois convidamos todos a escrever as perguntas na chat para o professor Rafael ou Isabel ler e responder. Muito obrigado. Eu penso que aqui não há nenhuma pergunta que seja menos importante do que outra, porque todas elas nos permitem compreender alguns fenômenos sociais, né? De facto, há outros investigadores que têm trabalhado sobre as sociedades costeiras. Tenho aqui mesmo à minha vista uma produção coletiva assinada, portanto, pela professora Teresa Cruz de Silva, professora Araújo, que é geógrafo, e Amélia Soto, que é documentalista. Este é um trabalho relativamente recente. É sobre perspectivas e realidades das comunidades costeiras. Outro aspecto é que, no terreno, as coisas são sempre muito movediças. Voltando um pouco para trás, na verdade, Nampula parece-nos ser uma província culturalmente homogénea, mas tem essa pequena bolsa que é a Angoche, que fala uma língua própria, muito islamizada, e a língua de Angoche não é Kiswahili. Da mesma maneira que a língua de Cabo Delgado da Costa não é exatamente o Kiswahili, mas são línguas que eu penso terem surgido um pouco das necessidades ligadas diretamente com as trocas comerciais. Neste sentido, o Kimwane, durante muito tempo, nós dizíamos, para simplificar, o Kimwane é o Swahili de Moçambique. Mas parece que o Kimwane tem uma estrutura completamente diferente do Kiswahili Standard. O outro aspecto que eu acho importante de mencionar é esta questão, que especificidade é esta a qual tu sempre recorres para explicar os problemas que estão a acontecer em Cabo Delgado. De uma maneira geral, um pouco forçado, porque, na realidade, as culturas da costa são culturas que são singulares, fruto, portanto, de todos esses movimentos, trocas comerciais, trocas através da religião. Muitas das pessoas que vivem ali em Cabo Delgado, antigamente, sobretudo, há uns anos atrás, iam formar-se ou aumentar os seus conhecimentos do resto da costa oriental, incluindo as ilhas, Zanzibar e as Comores. Tentando responder à grande pergunta da professora Isabel Casimiro, o que é que faz com que elas sejam singulares? Eu penso que é porque eles são a fronteira entre dois sistemas de organização social.
esses sistemas têm a ver com os recursos que as populações têm. Falei do comércio há bocado, e esses sistemas são influenciados também pelas tradições do interior. Muita gente considera que o Kimwane tem uma grande influência da língua macua, mas também tem influência da língua maconde, mas em menor escala, penso eu. De Pangane até Palma, as comunidades têm como recurso principalmente a língua Kimwane. Utilizam também a língua macua na costa. Falei da especificidade de Palma, onde se encontra uma língua que é completamente diferente destas grandes. Agora, comércio, navegação, se formos a ver bem os termos técnicos para designar ou referir-se a vários aspectos da economia, no geral, elas são de influência swahili, muitas. Em Mocímboa sempre houve uma mistura. Creio que mesmo a partir do século XIX houve muitas migrações para aquela zona de Mocímboa. Então, eram migrações de indivíduos, de grupos das etnias Maconde e também Macua. Não nos esqueçamos que em Cabo Delgado, o Macua é um grupo numericamente superior a todos os outros. Então, está representado em algumas bolsas em diferentes locais da costa. Mocojo, que é um terreno que eu conheço, fiz trabalho de campo lá. Em Mocojo fala-se também muito Macua. Quer dizer, isso não me permite dizer que em toda a costa as pessoas têm uma língua que é particular. Não. Isso não seria verdade, não seria uma análise correta e realista do que se passa em termos sociais. Sim, havia aquela pergunta do Kimwane. Em Palma, utilizam-se fundamentalmente duas línguas, que é o Makwe, que é uma língua ali do local, e o Swahili, porque Palma encontra-se mesmo na boca da fronteira com a Tanzânia. Então, por influência, né? E é compreensível que as pessoas utilizem esse recurso linguístico também. Vou tentar fazer uma articulação com essa questão desta guerra agora. Que está muito difícil. Quero evitar a simplificação. Sim, Mocojo parece ser Pangane, Mocojo, sobretudo isto, estes locais, Pangane, Mocojo, um pouco Mocímboa da Praia, mas Mocímboa da Praia é como se fosse já uma pequena cidade, não é verdade? No campo a realidade é outra. Quer dizer que o Kimwane não é utilizado em todos os momentos como veículo de comunicação entre pessoas que, por uma razão ou outra, vieram e ocuparam a costa. Até um fenômeno muito interessante, que é que eu verifiquei isso. Estas populações costeiras de Cabo Delgado, no geral, são bilíngues sempre, em termos linguísticos. Para não dizer que
Em outros casos, até podemos encontrar pessoas que utilizam regularmente 3 línguas diferentes ao mesmo tempo. Mas não sei se estou a conseguir responder à pergunta do colega Paulo. Palma. O problema de Palma agora é o problema, portanto, da descoberta do gás e aquele problema todo, né? Aquele processo que nós conhecemos, temos lido aí nos jornais e tal, que para tornar efetiva a exploração dos hidrocarbonetos é preciso implementar algumas medidas para que a exploração desses recursos se possa fazer sem grandes sobressaltos. Então as pessoas perguntam-se, mas aqueles que estão na costa também contam muito com a pesca e o comércio de produtos pesqueiros, não é, como recurso para viver. Então, no outro dia, eu ouvi dizer que algumas pessoas tiveram que se deslocar para uma zona onde pudessem fazer as suas machambas. É verdade que as machambas são complementares àquilo que se ganha através da pesca. Mas a atividade principal na costa são as artes de pesca. Por isso, fico sem entender bem se resolver algum problema, não é? Com a deslocação de parte das populações de Palma, nesse caso. A zona de Pangán está na órbita dos fenômenos sociais e linguísticos que surgiram, portanto, nas ilhas, principalmente a ilha do Ibo, Quirimba e Matengue, as ilhas que eram habitadas. São dinâmicas próprias também. Existe um grupo que até na literatura era chamado de os filhos do Ibo. Os filhos do Ibo são o quê? Mais concretamente, são precisamente a expressão desta miscigenação na costa, fruto, portanto, da colonização. Por que o Ibo foi importante? Não nos esqueçamos que a sede da antiga Companhia do Niassa ficava no Ibo. Com o fim da Companhia de Niassa, entra o Estado a gerir diretamente. Aparecem funcionários, polícias, todas essas categorias ligadas ao funcionamento do aparelho administrativo do Estado. A nação também houve emprestas, tradições, como resultado desta presença do colonialismo português na Ilha do Ibo. Mas depois, quando começa todo o movimento de ocupação de Pemba, as famílias eram ou antigos trabalhadores ou funcionários da Companhia do Niassa. Conforme deve saber o colega Paulo, por exemplo, podemos ver uma inscrição
muito particular na cidade de Pemba. Ali há vários bairros, mas parece que se compreende perfeitamente. Isto segue, portanto, aquilo que são os laços familiares, laços linguísticos, não é? Etc. Então, o bairro de Paquitiquete é talvez o bairro mais antigo da atual cidade de Pemba. Depois foram surgindo outros, e isso corresponde a outras novas vagas de imigração. Então, os novos bairros também se organizaram da mesma forma, quer dizer, com base em afinidades étnicas, linguísticas e religiosas. Esta inscrição espacial das relações entre os grupos vai até ao Alto Gingone. Aquela zona de Natiti era mais ocupada por... Natiti era mais Macuas. Depois começaram a surgir outras vagas que foram se sucedendo e criaram novos bairros, com uma certa homogeneidade também, à semelhança do que acontecia com os primeiros bairros. Então, quando as pessoas falam da situação em Cabo Delgado, não sei o quê, não podemos ver isto de maneira muito estática, quer dizer, há relações que se desenvolvem, né, no cotidiano da existência das pessoas. Há as influências que vêm de fora, conforme eu disse. Mas não sei se terei respondido a sua pergunta, que eu penso ser importante, mas que é curiosa, sim, e faz-nos compreender alguns fenômenos sociais. Depois há os outros problemas que nós já conhecemos do pós-independência, não é verdade? Porque levantou uma questão sobre Macomia e aquela zona depois de Macomia, não é? Esses fenômenos são relativamente recentes. E eu não iria descartar a hipótese de competição com base em sentimentos étnicos, sem querer, naturalmente, influenciar o modo de pensar das outras pessoas. Esta questão é muito importante. Eu disse, ou existe inclusão, integração, ou existe exclusão. E aqui poderíamos também referir-nos à importância da experiência que foi o pós-independência em relação, precisamente, ao acesso ao poder político, fundamentalmente. Depois, as redes de clientelismo que se vão formando vão escapando um pouco, não é? Aquilo que poderia ser o controle de políticas, não é? Onde cada indivíduo se sentisse reconhecido como cidadão desta República de Moçambique. Se calhar estou a... Se quiser insistir sobre uma das perguntas... Não, professor, obrigado. Eu acho que se calhar podemos passar, porque estou a ver aqui muitas perguntas na chat. Okay. Não sei se quer ver ou que quer que eu lhe leia alguma. Eu preferia que pudesse ler algumas Então deles. vou resumir algumas. Vamos de 3 em 3.
Sim, pode ser. Então, primeira pergunta do Yusuf Adam. Sabe-se se a composição linguística e étnica dos refugiados de Cabo Delgado que se estabeleceram na Zambésia e Nampula, sabe-se qual é? Depois tem uma mensagem da mentoria, uma pergunta da mentoria que de facto pergunta qual é a relevância do conhecimento produzido para as decisões tomadas. Então, se de facto a responsabilidade é de se imputar aos conflitos históricos, como se explica que em toda a África, onde há exploração de recursos valiosos, há também conflitos. Então, de facto, acho que essa pergunta repete um pouco a questão: será que a culpa é do conflito étnico? Ou até que ponto a gente pode indicar o conflito étnico como uma causa da crise corrente? Depois tem do Lorenzo Macanho uma pergunta para os dois oradores, que pede de falar um pouco sobre uma categoria que tem aparecido muito em alguns escritos sobre Cabo Delgado, sobretudo em contextos extrativistas, e é a categoria do viente. Então, quem são os vientes em Cabo Delgado? Também considerando que a província é uma província de fronteira e que todo mundo é estrangeiro, então é um termo usado pelos próprios locais. São estrangeiros ou podem ser moçambicanos de outros pontos do país que chegam a Cabo Delgado. É possível verificar em outras províncias de Moçambique o uso desse termo viente, ou será uma singularidade de Cabo Delgado? E ligado a essa pergunta, o Iane diz que no NIAS também se utiliza o termo viente. Então, vamos começar com esses três: refugiados, relevância dos conflitos étnicos e a categoria dos vientes. Depois temos mais. Muito obrigado. Vou tentar responder a este grupo de perguntas sobre os refugiados que estão em Nampula e na Zambésia. Eu, de facto, não sei exatamente se podemos ligar esses indivíduos, essas famílias, a uma determinada etnia. Eu não iria arriscar. Respondendo muito francamente, eu acho que pode haver tanto uns como outros, Depende o que aconteceu nas suas aldeias, concretamente. Sim, se estas singularidades são a causa do atual conflito, ou se a etnicidade é a causa dos atuais conflitos. Sem querer fugir à questão, é muito interessante. Essa coisa de etnicidade é uma coisa que, em determinados contextos, fica adormecido. Quem utiliza são aqueles que querem manipular as pessoas, lembrando, não é, o seu sentimento de pertença a um determinado grupo. Não acontece só, ou não aconteceu só em Cabo Delgado. Mesmo aqui no sul do país, o mesmo fenômeno pode se verificar. É assim. O que se quer, através da manipulação do sentimento étnico, é transformar um sentimento de pertença a um grupo em uma espécie de realidade que é, ao mesmo tempo, mitificada para as necessidades de hoje. Muitas vezes não tem nada a ver com o passado, tem a ver com os problemas atuais. Esta é, pelo menos, a minha maneira de ver. Porque é que há conflitos
serão devidos a estas singularidades, a estas etnicidades? Por que outros países que não têm tantas divisões que podemos chamar de étnicas também têm conflitos, têm problemas? Sobretudo, quer dizer que os recursos não são suficientes para alimentar a expectativa das pessoas, porque não se vê dessa exploração de recursos. Vamos falar de petróleo, por exemplo. Aqui na África, incluindo a África Branca, eu não conheço nenhum país que esteja muito melhor porque conseguiu descobrir recursos estratégicos, né? Como é o caso do petróleo e do gás. Pensar assim muito. A Argélia é um grande produtor e exportador de gás. Podemos ver qual é a situação que está-se a viver lá. Temos o caso do Gabão. A situação não está nada boa, cheia de conflitualidades. Temos a Guiné Equatorial. Também não vejo nada que tenha melhorado, senão só alimentar aquilo que podemos chamar de corrupção. Eu acho que são políticas que estão na base de tudo, né? O resto são comportamentos das pessoas. Podemos falar do exemplo de Angola. Não vou fazer nenhum comentário. É um grande produtor e exportador de petróleo. Há bastante tempo. Há problemas sérios em termos sociais. Sou tentado a repetir o que penso realmente. Penso que é uma questão de políticas e que a maior parte desses estados são estados corruptos. São estados corruptos que utilizam a corrupção com base nos recursos que são recursos coletivos. E a pouca visão das pessoas com pouca formação, pouca educação, é de que automaticamente a condição delas deve mudar, deve-se ver que a condição mudou. O que acontece em países onde a corrupção está erigida em norma, aí é que vamos chegar à conclusão de que, de facto, existem recursos que são estratégicos, que podem melhorar a situação das pessoas, mas esses recursos são partilhados entre um pequeno grupo de pessoas que detêm o poder do Estado. Pequenos países com recursos que dava para melhorar a condição das pessoas, mas que não conseguem realmente alterar a ordem das coisas, quer dizer, dar um pouco mais de felicidade às pessoas. Sobre os vientes, sabe, eu não sei se esse termo é utilizado, por exemplo, aqui no Sul ou no Centro, mas ouvi muito em Cabo Delgado. Agora, fico a saber que também no Niassa utiliza o termo vientes. Aqui só posso fazer um comentário muito simples. Eu sou tentado a fazer uma análise de tipo mais psicológico. Para as pessoas, estamos a falar de Cabo Delgado, não é verdade? Aqueles recursos são capazes de dar muito dinheiro ao Estado e às populações. E depois, eles vão reivindicar que aqueles recursos são seus, porque se encontram no seu território. Então, vientes é uma forma de distinguir entre os naturais
de um determinado lugar e aqueles que são os que chegam, né? Com estes fluxos todos de migrações de trabalho, sobretudo isso. Eu entendo exatamente isso, quer dizer, é produzir um novo tipo de dicotomia entre as pessoas com base na sua origem geográfica. Porque antes, e isto também é verdade para o período colonial, vinham pessoas de outros sítios no território moçambicano para trabalhar em outros, incluindo no tempo colonial, enfermeiros, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que nos faz sempre pensar que realmente os níveis de escolaridade, conforme dizia a doutora Isabel, temos que admitir que, de facto, o Cabo Delgado tem problemas sérios em termos de formação, educação básica, e faltam muitas competências à população para poder gerir o seu cotidiano. Isto faz com que, a dado momento, as pessoas... Isto é uma percepção, estou a falar, entendam bem, de percepção. Os naturais têm a percepção de que as suas oportunidades estão sendo levadas por pessoas que vêm de um outro lugar, às vezes muito distante. Sobre os conflitos que existem entre uns e outros, o que vem fazer aqui a religião, é meu ponto de vista, que eu assumo pessoalmente, o que vai fazer a religião é servir de marco cultural para se distinguir dos outros grupos, para depois poderem apresentar um ar de vitimização. Somos vítimas porque somos muçulmanos, somos todos terroristas e tal. Somos vítimas porque não estudamos. As pessoas têm consciência da situação real, mas exigem mais do Estado na gestão destes conflitos todos. Penso que tentei responder às 3 perguntas primeiras. Obrigado, professor. Não sei se a Isabel quer dizer algo, como a última era também para si. Sim. Mas posso, só muito mais. rapidamente. Favor. Sobre Vientes, eu creio que o Rafael já disse alguma coisa, desculpe, já disse alguma coisa, não é? Eu, por exemplo, professor Lourenço, eu encontrei essa expressão na Zambésia, quando eu estava a fazer trabalho de campo, falava-se de Vientes, eu creio que era, como é que se chama aquela região do chá? Era no Gurué, nós estávamos a entrevistar mulheres camponesas e falavam nisso, sobretudo, e são moçambicanos, falavam de moçambicanos e de outras partes de Moçambique. E, sobretudo, essa expressão ganhava muita força quando essas pessoas conseguiam tirar mais sacos de qualquer produto do que essas próprias pessoas que estavam a falar. Nós encontramos isso muito, sobretudo no Gurué, mas também já vi essa expressão noutros contextos.
E isso existe em todo Moçambique, Rafael. Eu lembro-me de cada vez que eu ia a Nampula fazer trabalho de campo, e eu nasci em Nampula, me diziam, então, o que é que a nação vem fazer à província? Não é? E antes também havia essa expressão em relação às pessoas do sul que estavam a trabalhar no norte do país, no norte ou centro do país. Então, sempre houve essas classificações, e tu disseste bem, essas dicotomias entre as pessoas, não é? E aquilo que me parecia é que isso tinha muitas vezes que ver com essas questões de recursos e com as possibilidades que umas tinham ou que as pessoas achavam que os que vinham de fora tinham e que eles próprios não tinham. Portanto, em contextos de muitas faltas, de muitos problemas, de muitas insuficiências e de muita discriminação. Portanto, isso foi o que eu encontrei. Não me parece que Uau! Se fosse no Brasil, nós podíamos dizer que há alguém que está aqui a entrar para prejudicar este webinar, não é? Que já aconteceu muitas vezes. Não, então, é para eu os acho que isso oradores acontece. um pouco. De facto, Oh, minha Nossa Senhora. Agora, por exemplo, eu posso dizer, quando eu estava a fazer a pesquisa em Angoche, para o meu trabalho de campo, uma das coisas que eu encontrei muito lá, agora é o Putin, é que as pessoas falavam muito de dinheiro, falavam muito de situações de falta de dinheiro. Havia toda uma série de coisas, o homem que fabricava, que tinha uma cobra que fabricava dinheiro, os outros que foram falar com um curandeiro para lhes dizer como é que eles podiam ter mais dinheiro. E na realidade aquilo que estava a acontecer em Angoche era uma marginalização extremamente grande e problemas muito grandes ali assim. Não é? Então, isso, quer dizer, são coisas que eu encontrei, pelo menos no meu trabalho de campo. Creio que o Chapane também falou de algumas dessas coisas que ele encontrou na costa, não é? Na pesquisa que ele esteve a fazer, e em que as pessoas mandavam vir curandeiros de fora para poder ajudar a ter dinheiro, não é? E curandeiros jovens, sobretudo curandeiros que fizeram a sua formação na Tanzânia. Portanto, são coisas que acontecem muito em contextos de discriminação, de abandono, daquilo que o próprio Rafael falou, não é? Dessas comunidades que são completamente postas de lado, não é? Isto é o que eu soube sobre Vientes e que encontrei na pesquisa que eu fiz. Obrigada. Então vamos ver as perguntas. Então, tem uma pergunta, tem parabéns. Justo na Uva pergunta, depois de parabenizar, mais sobre as identidades, apesar, se calhar isso um bocadinho vai na linha do que eu tinha salientado, apesar das 13 etnias principais, ver, em primeiro lugar, o predomínio dos falantes da língua Swahili em várias localidades da mesma província, e depois ele quer saber algo sobre o grupo Makonde, como os Makondes se relacionam com outros grupos, com os Manis e com os Macuas, e também dentro da etnia Makonde, os chamados Makonde de Imbuo e os Makondes de Nangololo, então, as frições internas da etnia Makonde, memórias, histórias, mitos contados de clivagens e conflitos nas relações de identidades políticas em Cabo Delgado. Se calhar sobre essa de Imbu e Nangololo queria dizer algo. É verdade, são duas linhas da história também da luta de libertação, né? Duas missões, o massacre de Moeda, que começa de um lado, e as cooperativas do Camandame do outro, e depois os de Imbu, mas tem também os Macondes do Planalto e da Baixa,
que é outra clivagem, e se calhar as relações entre os Macondes, quer dizer, uma das áreas que foram mais atacadas pela insurgência foi mesmo essa zona de frição entre Macondes e Moani em toda a banda que começa de Chai para o Assi, onde são populações Macondes e Moanis misturadas em Megalewa, o massacre de Xistache. Então, essa questão de frição étnica é também entre os chamados Vamualo, os Macondes do Messalo e os Moanis daquelas zonas, se são frições étnicas. Então, do Carlos, segunda pergunta, que ações do projeto político nacionalista concorrem para a centralidade e marginalidade dos grupos étnicos da zona costeira? Então, essa questão de qual foi a influência do Estado na diversidade étnica. Parte do princípio que todas as relações humanas são baseadas em centros e margens, e então o povo tem o seu ponto de vista centrado, tomando a sua própria história como centro, e participante, ao invés de marginalizado na periferia. Então, como se formam essas paralelidades africanas que caíram na armadilha de usar uma linguagem marxista, não entenderam seu contexto histórico nem do próprio marxismo? Conforme se nota a expressão do socialismo fora da sua realidade intelectual original, mas nenhum contexto igual a outro. Então, mais ou menos, a pergunta é sobre essa questão de marginalidade. E tem alguém outro, Júlio Rito, também continua sobre a marginalidade e luta ao poder. Depois tem uma questão sobre a relação entre dimensão externa do conflito e dimensão interna. Acho que essa... O professor está conosco? Já não lhe vejo. Não? Então estou a resumir perguntas, mas o orador já não está. O que aconteceu? Oh, ele não está, não, ele desapareceu, Paulo. Desapareceu. Então não sei como vamos. Não sei se a Isabel quer responder algumas dessas. Se calhar peço aos organizadores dizer algo sobre a situação, porque acho que havia alguém com o professor Rafael que estava orientando a situação informática, né? Yeah. Eu vou só dizer uma coisa enquanto a gente espera pelo Rafael, porque ele é que é o orador principal, não é? O ano passado, quando nós estávamos em Cabo Delgado, em Pemba, em fevereiro, deveríamos ter feito pesquisa e foi um bocado difícil de fazer pesquisa. Fizemos um seminário com participantes diversos. Uma das coisas que algumas pessoas que nós entrevistámos nos falaram era de um grande descontentamento pelo facto de quase todos os administradores distritais em Cabo Delgado serem Macondes. Estou a reproduzir aquilo que me foi dito, não é? Por uma das pessoas que nós entrevistámos, porque paralelamente ao seminário nós entrevistámos várias pessoas sobre a situação, não é? Então, e eu creio que sim, que grande parte dos administradores é Maconde. Esta é uma fricção que existiu em várias partes de Moçambique, não ali só, porque eu me lembro que depois da independência, no sentido de criar a unidade nacional, muitas vezes havia essa mistura de colocar administradores que não eram do local, administradores ou até governadores provinciais. Mas, na realidade, nós podíamos ver que se uma pessoa estivesse a trabalhar bem, e nós tivemos experiências, por exemplo, com o governador Simbine, em Cabo Delgado, não é? Se essa pessoa trabalhasse no sentido da inclusão, nós não ouvíamos comentários em relação a essa pessoa, não é? Claro que em Cabo Delgado já se juntam muitas outras coisas, mas esse era um dos pontos que as pessoas falavam muito durante a pesquisa em Cabo Delgado. E depois falavam de muitas outras coisas em relação a quem é que estava à frente das principais empresas, das principais companhias de exploração de recursos.
Portanto, essa questão que o Rafael falou é um dos pontos de clivagem, porque não tem significado a inclusão. Por exemplo, falava-se, eu lembro-me que estavam pessoas de Montepoês. Nós vamos hoje a Montepoês e Montepoês não está melhor do que estava há 20 anos atrás. Então, qual é o impacto da exploração do rubi ali assim? E isso se verifica em muitos outros contextos. Portanto, eu estou a trazer aqui questões que as pessoas nos trouxeram, ou individualmente ou no seminário, e que nós tivemos a oportunidade de escrever nos livros da pesquisa dos territórios em conflito e que podem ser obtidos através do site do Guernica Gogoratus, que é o Instituto da Paz de Guernica, não é? E do projeto Territórios em Conflito. Portanto, questões que as próprias pessoas ali trouxeram. Para além disso, nós sabemos, aliás, Zat Bonat, por exemplo, falou num livro onde o Paulo Israel também tem artigos, não é? Sobre problemas que teria havido durante a luta armada de exclusão das comunidades muçulmanas, que tiveram uma participação importante durante a luta armada e que foram excluídas. Então, há muitas questões que aconteceram no passado e que, conforme os processos que nós estamos a viver hoje, que são de muita exclusão, nós sabemos que são de muita exclusão, essas questões vêm novamente. Para terminar, e o Yusuf deve se recordar disso, quando nós estávamos a fazer a pesquisa em Cabo Delgado, houve um momento, isso nos anos 80, não é? 80, finais dos anos 80, não, 80, princípios dos anos 80, no projeto do Poder 81, Popular. 83, sim. No Poder Popular nas antigas zonas libertadas, houve a inauguração do sistema de água, não é? E o dirigente Marcelino dos Santos era o dirigente que ia lá para a inauguração. Então eu lembro-me que nós estávamos em Moeda, ia muita gente aqui assim de Maputo, e nós ouvíamos comentários das pessoas de Maputo a dizer: estes macondes são os meninos bonitos da Frelimo. Eles sempre conseguem tudo o que querem. Então, são questões que a gente ouve há muito tempo, durante as pesquisas, etc. Estas questões étnicas que aparecem com muito mais força em momentos de muita divisão, de muita discriminação e de muita marginalização. É aquilo que me parece. Obrigada, e não sei se o nosso orador principal já apareceu. Me parece, infelizmente, que não. Eu não sei como prosseguimos. Eu queria comentar sobre essa questão de administradores. Eu não sei, porém, se nos últimos anos, agora não sei, o Yusuf pode me confirmar, mas me parece que nos últimos 5 ou 7 anos tinha-se feito um esforço para também pôr administradores não macondes nos distritos macondes em Cabo Delgado. Se não me engano, administradores de Macomia, de Muidumbi, Moeda não eram macondes. Agora não sei se já mudou. Então, mas antes acho que há uma predominância também no aparelho do Estado, que é devido à história da luta armada, né? Sim, então não sei se os organizadores estão conosco. Como é que a gente faz? Podemos, não sei, esperarmos um pouco, ter mais perguntas, embora algumas tenham perguntas sobre a relevância do trabalho antropológico histórico em Cabo Delgado, corrupção e mais outras coisas, mas não sei, porque a gente não pode responder pelo professor Rafael. Então, ok, diz, estão num problema de ligação, mas já vai entrar. Interessante, tem uma questão do Chapane sobre os ditos ngunis do Messalo, né? Na minha experiência, na zona de Miangaleu é que há muitos, mas não me pareciam ser dominantes do ponto de vista político. Acho que é uma questão
uma questão para ser pesquisada, embora agora, pelo que eu ouço, aquelas bandas são desabitadas todas. Não sei, enquanto esperamos se a professora Isabel quer pegar em algumas dessas perguntas aqui e dizer algo. Não, eu preferia que fosse o Rafael, não é? Porque ele é o orador principal, eu creio que ele devia falar. Agora, não sei se há um outro participante que queira avançar alguma coisa, não é? Ou o próprio Paulo também, enquanto aguardamos que ele venha. Sim, não sei. Não sei Posso falar? perguntas. Sim, Yusuf. Obrigado. Eu pedi a palavra por uma razão muito simples. Eu pus nessa discussão sobre vientes donos da terra e o Zé Potage. Eu pus uma questão sobre o Zé Potage. O que é que se está a passar com o Zé Potage? E é preciso prestar uma grande homenagem à professora Iraê Batista Lundim, que foi ela que pela primeira vez, tanto quanto eu me lembro, levantou essa questão num trabalho que fez sobre Montepoês, onde chamou a atenção para a persistência de grupos de escravizados, os Jepotage, e esta divisão, digamos, dessas sociedades em 3 grupos. Não sei, mas ajuda muito porque o comportamento político nessas aldeias está relacionado com isso. Então eu queria saber se, de facto, entre os que são executados, quem é que é em termos de grupo social. Agora, há toda uma série de questões sobre este povoamento de Cabo Delgado. É preciso não esquecer que desde que começou a Guerra de 64 e depois com o fim da Guerra de 64 em 74, houve um trabalho extremamente forte e dirigido pelos que assumiram o poder de dirigir o povoamento. Todos os que vieram da Tanzânia chegaram ao Rovuma e ficaram ali placados até lhes ser autorizado e indicado o distrito onde deviam ir. E muitos deles eram de Moeda. Acabaram por ir parar a Kisanga, acabaram por ir parar em vários distritos da costa. Então, isso é algo que eu gostava de perguntar, se vocês nas vossas investigações encontraram algo sobre isso. A outra questão é que hoje em dia sobre a guerrilha, e eu vou terminar, ou sobre estes bandidos, chamemos o que quiserem, o que acontece é que eles têm uma zona libertada, ou dizem semi-libertada, ou sob seu controle, que começa em Kisanga, vai até ao sul de Mucimba, Anga, depois continua pela estrada fora até chegar a Miangaleva, portanto nos contrafortes do Planalto, desce, estou enganado, não é Miangaleva, mas é ali em cima, mais a Oace, para ali, depois desce para Miangaleva, Macomia, e desce mais um pouco até chegar ali a estrada que vai para a costa. Então, nesta zona, há algum tipo de coesão cultural ou linguística nesta zona? A única coisa que eu me lembro é que no centro estava situado um campo de reeducação. Eu sempre circulei por essas áreas e nunca vi grandes diferenças, não é? E era só isso. Acho que estamos neste momento a partir pedra, porque há uma série de questões que eu concordo com o Rafael, tem muito mais a ver com os problemas do presente, e o que as pessoas dizem sempre é isto, qual é o faída, qual é o benefício que eu tenho com esta coisa toda que aqui está a acontecer. Então, é simples, não é? Quer dizer, um modelo da luta de libertação, de desenvolvimento, de participação popular, etc., vigorou durante a luta armada. Depois, pouco a pouco, foi-se esquecendo.
Então, se isso não for reabilitado, se esses métodos de trabalho não forem retomados, eu penso que vamos continuar assim, e há várias províncias onde vamos ter problemas deste tipo, porque estes machababos, que a gente não sabe muito claramente o que são, têm uma mistura de fatores externos, grupos externos, etc., estão a fazer uma campanha de publicidade de tal ordem, dizendo, nós estamos em Nova Sofala, nós estamos não sei onde, claro, treta, não é? Quer dizer, não há evidência empírica que comprove o que eles dizem nos seus papéis e comunicados, etc. Então, eu penso que é extremamente importante reforçar uma série de vitórias, instrumentos que conduziram a vitórias e benefícios da população na administração pública. Se isso não for feito, vamos ter problemas ainda mais sérios. E esta questão de que temos a grande reserva de grafite, temos a grande reserva de gás, etc. Ninguém está a fazer, que eu saiba, um estudo de cada uma dessas empresas, porque provavelmente algumas dessas empresas são empresas falidas, e que estão a utilizar aquilo que eles dizem que descobriram no nosso território para subir o preço das suas ações no mercado mundial. E isso acho que é algo que nós temos que nos preocupar a sério, quer dizer, entre os colegas todos estamos a fazer investigação. Acho que é importante também separar áreas de concentração para depois podermos juntar informação. Obrigado. Obrigado, Yusuf. Isabel está silenciada. Yeah. Eu não quero falar, só quero saber onde é que está o nosso Não sei. orador. Eu posso dizer algo sobre essa questão que levantou Yusuf da zona libertada, né? O que me levou também a perguntar ao professor Rafael a questão de Macomia, né? Na minha experiência daquela zona, é uma zona de fricção, né? Fricção entre Macondo e Moane. Então, não sei, mas também acho que há questões ecológicas. É uma mata fechada, né? Aquela zona de Mbau, da missão de Nambudi, até o sul, é uma zona onde é fácil estabelecer bases. E a outra questão, acho que é muito interessante, é essa utilização do termo zona libertada, que parece, pelo que eu ouço, está se utilizando em Mocimbo também, nesse momento, que Mocimbo é uma zona libertada. Mas, não sei, os organizadores podem nos dizer algo? O que é que a gente faz? Porque nos desapareceu o nosso Deus e estamos aqui sem orientação. Podemos continuar a bater papo, mas não sei se devemos fechar o seminário, dado que parece que o professor Rafael... Eu acho que sim, devíamos fechar, porque não faz Os muito organizadores não estão. também. Não, estou a lhe ver aqui, mas... professor Isabel, há consenso para fechar? Quer dizer, eu acho que eu pensava que estava aí assim alguém a organizar, porque há alguém do IES que está com o professor Rafael, não é? Foi-nos dito isso, Paulo, Ok, que ele ia estar com alguém. Eles Então, escreveram se não... agora. Disseram que o professor Rafael definitivamente não consegue entrar no webinar. Então, acho que a hipótese que o fantasma que apareceu também escagalhou tudo. Então, pronto, acho que a gente deve fechar aqui. Então, as perguntas não respondidas serão respondidas, se calhar, numa outra circunstância. Acho que não nos cabe de responder a perguntas que foram digo que está zangado, são para eles. Então, me resta só agradecer, embora em ausência, o professor Rafael, agradecer a professora Isabel, agradecer a todos os que fizeram perguntas e participaram.
agradecer aos organizadores e pronto. Tenham uma boa noite e até a próxima. Muito obrigada. Pelo menos a gente anotou as questões, não é? E anotou que é preciso fazer muito mais estudos. Isso é verdade, porque à medida que a gente avança, nós verificamos que há tantas outras lacunas, há tanta coisa que a gente não conhece, não é? E é muito importante nós continuarmos a fazer a pesquisa e sobre muitas dessas questões que foram referidas aqui. Muito obrigada, Paulo. E muito obrigada a toda a gente.